Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que receberemos está de acordo com a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39, que diz assim, vamos ler? Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Glórias a Deus. Lemos até o 42. Vigiai, ou estáis preparados, porquanto não sabeis o dia que Jesus voltará, o dia da volta do nosso Senhor. Irmãos, nós sabemos que Jesus voltará, isso é uma certeza, está escrito, é verdade, é a palavra de Deus, mas não sabemos quando. E é por isso que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos exorta a estarmos preparados, a vigiarmos. E aos sinais, os sinais que estão escritos na palavra de Deus. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas nós podemos perceber que esse dia se aproxima, que as coisas estão acontecendo. Estamos verdadeiramente em dias como o dia de Noé. As pessoas se casam, as pessoas se dão em casamento, cada um vive sua vida e ninguém, ou alguns não preocupados com a volta de Jesus. Hoje eu diria que poucos estão pensando na volta de Jesus. Chegamos a uma época que cada um está mais preocupado com a sua vida diária, com a sua correria do dia a dia e esquecendo de se preocupar com a sua alma. Deixando de se lembrar que que Jesus voltará. Quando? Não sei. A palavra de Deus diz, nem anjos, nem o Filho, senão o Pai. O único que sabe. Mas Jesus nos adverte, vigiai, estáis preparados. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu estou preparado para a volta de Jesus? É isso que nós temos que nos perguntar. Irmãos, agora que nós vemos que o fim se aproxima, nós vemos também que os sinais nos anunciados por Jesus Cristo estão acontecendo. Agora que nós percebemos que Jesus está bem próximo, não sabemos quando, mas está próximo, seria a hora de nós, seres humanos, nós filhos de Deus, nos voltarmos mais para Deus. Mas eu, pelo menos, estou sentindo, e acho que você também, um esfriamento muito grande. A palavra de Deus diz que isso aconteceria. Mas dentro das igrejas, parece que hoje ninguém tem mais prazer em pregar sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Nós não vemos mais como nós víamos antes, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais. Nós não vemos mais a igreja disponibilizando cultos de orações. É reunião de casal, é reunião de jovem, é reunião de mulher, mas cultos de orações, só para oração, onde todos estarão ali com um propósito. Cadê as vigílias, irmãos? Onde estão as vigílias que nós fazíamos? Onde estão as vigílias? Ficamos noites orando, clamando, louvando a Deus e tínhamos experiências grandiosíssimas. Não se prega mais quase o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. As pessoas são batizadas nas águas como se isso bastasse. Onde estão os dons espirituais que nós não estamos buscando? Não precisamos mais ser batizados com o Espírito Santo?
Claro que precisamos, é óbvio que precisamos. Então, por que as igrejas não estão mais se preocupando com isso? Se contentam com o batismo nas águas? Irmãos, o fim está se aproximando. Jesus está voltando. E ele virá de repente. Mas não é porque ele virá de repente que nós temos que estar acomodados, não sabemos quanto é, então vamos fazer nossa vida, viver. Não. Porque os sinais estão aí. Então nós somos capazes de perceber que está próximo, não sei quando, mas está próximo. É nessa hora que nós temos que nos voltar mais para Deus, mais para a palavra de Deus. É nessa hora que nós temos que mais nos alimentar de Deus, da palavra de Deus. É nessa hora que nós temos que buscar mais as coisas do céu. Que temos que procurar ter mais comunhão com o Espírito Santo. É nessa hora que nós temos realmente queremos sermos libertos do pecado, daquilo que nós sabemos que entristece a Deus, mas parece que as pessoas não estão preocupadas com isso, não julgando ninguém, irmãos, porque eu tenho meus pecados e os confesso diante de Deus, mas parece que as pessoas não estão preocupadas. Não, entreguei a vida para Jesus, estou salvo, é tudo bem. Mas Jesus falou que nós daríamos conta. Os pastores darão conta das ovelhas. E parece que alguns se esqueceram disso. Assim os diáconos, os evangelistas, os missionários, cada membro do corpo de Cristo dará conta da sua vida para Deus. Irmãos, é a hora que nós temos que estar preparados. E não dá para estar preparado sem estarmos próximos ao Espírito Santo, sem estarmos próximos da palavra de Deus, sem buscarmos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. A igreja não pode ficar morna e nem fria. Deus fala na sua palavra que os mornos, ele está a ponto de vomitar os mornos, para que nós sejamos ou frios ou quentes. E parece que a igreja de Deus está morna, algumas até frias. Irmãos, por quê? Por que nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo? Por que nós estamos vendo pregações sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito Santo? Por que os cultos de orações estão sendo tirados da igreja? Por que, irmãos? Ou, se não estão sendo tirados, estão sendo minimizados, diminuídos, melhor assim, diminuídos na igreja. Onde está a busca pela vida espiritual? Não vemos mais ninguém expulsando demônios, e alguns pregadores até dizem que nós não devemos expulsar demônios. Não que a gente vai ficar atrás de demônio para ficar expulsando, não. Mas nós temos que usar a autoridade e o poder do nome de Jesus para expulsar demônios quando eles se verificarem, quando eles se apresentarem, ou quando Deus nos revelar que eles ali estão. Nós temos que usar a autoridade do nome de Jesus, porque Jesus disse: meu nome farão, para que as coisas aconteçam, para chamar a existência as coisas que aconteçam através da nossa fé. Então a autoridade do nome de Jesus, em meu nome expulsarão. Nós temos que usar a autoridade do nome de Jesus para que as situações sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam curadas. Nós temos que usar a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome farão as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. E nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos nos contentando em ir à igreja, ouvir a palavra que for pregada, ficar tranquilo em casa, vai, dorme, no outro domingo vamos, na outra quarta vamos. E aí? E os pregadores também parece que não estão mais preocupados. Parece que agora é uma rotina, é uma coisa muito regrada, não é mais aquela busca, vamos orar, vamos buscar do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar conosco o que devemos pregar, dá liberdade ao Espírito Santo, mas não, vamos estabelecer regras, essa semana vamos pregar sobre isso, a semana que vem vamos pregar sobre aquilo. Irmãos, onde está a busca pelo Espírito Santo? Onde está a busca pelo batismo com o Espírito Santo? Onde estão as buscas pelos dons, os frutos do Espírito Santo? Onde está a liberdade ao Espírito Santo dentro da igreja? Onde está? Nós não estamos colocando regras demais dentro da igreja? Regras. Nós não estamos preocupados com a aparência, com que a igreja vai ser, como que a igreja vai ser vista lá fora, e nos esquecendo de deixar o Espírito Santo conduzir a igreja? Para pensar. Não é uma crítica. É uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É Jesus que fala para nós estarmos preparados. E o que eu falo para vocês serve para mim. Nós estamos preparados realmente. Nós percebemos que Jesus está próximo, percebemos. Não sabemos quando, mas percebemos. E nós estamos preparados. Nós estamos buscando mais as coisas de Deus. Nós estamos nos procurando
nos firmar mais na palavra de Deus? Nós estamos procurando ter mais comunhão com o Espírito Santo? Ou nós estamos deixando lá no armário guardado? O dia que Jesus voltar, o dia que Ele voltar, aí eu vou lembrar. Mas até lá, está lá esquecido no baú. Não, irmãos, não, irmãos. Jesus está voltando. Eu não vou poder salvar você, você não vai poder salvar a mim. A salvação vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O máximo que a gente pode fazer é exortar, mas quando somos exortados, somos bloqueados no WhatsApp, somos repudiados. Então fica até difícil exortar. Mas glória a Deus que a própria palavra de Deus nos exorta, né? Pastores, vocês darão conta das ovelhas. Todos passarão diante de Deus. Acontecerá como nos dias de Noé. Poucos estarão preocupados. No dia de Noé, a arca se fechou e muitos ficaram. Jesus vai voltar. Os que não entrarem, ficarão. Os que não entrarem na vontade de Deus. Os que não vigiarem, como Jesus disse aqui. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Ainda continua. Contudo, entender isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento que menos esperais. O Filho do Homem vai vir no momento que menos esperamos. Irmãos, olha como está esse mundo. Hoje não basta só as pessoas estarem fora da vontade de Deus, e nós oramos muito para que estejamos na vontade dEle. Oramos muito. É para você, é para mim, eu digo isso novamente. Mas não basta só as pessoas não estarem preocupadas com a volta de Jesus, como estão escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Veja esses movimentos, estão escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, de Deus não se zomba. Mas isso não pode nos causar surpresa, porque está tudo escrito, tudo escrito. Está escrito na palavra de Deus. Que aconteceria esse esfriamento, que aconteceria esse escarnecimento. Mas, irmãos, nós que pertencemos ao corpo de Cristo, nós que pertencemos a uma igreja, a uma casa de oração, precisamos vigiar. Nós que temos a função de pastor, de diácono, de presbítero, de alguma função no corpo de Cristo, irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Há que se dar liberdade ao Espírito Santo novamente. Há que se batizar, buscar o batismo com o Espírito Santo. Há que se buscar os dons espirituais para que eles venham fluir livremente na igreja. Satanás tem que ter medo de estar na presença de um filho de Deus, sabendo que ele vai usar a autoridade do poder e o poder do nome de Jesus. Sabendo que aquele Filho de Deus busca Deus de todo o coração, está em comunhão com o Espírito Santo. É preciso, irmãos, que nós venhamos atentar para isso. Nós não podemos estar frios, nós não podemos estar mornos, quanto mais quando vemos que o fim se aproxima, que o dia do Senhor está próximo, a volta de Jesus está próxima. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos buscar o Senhor de todo o coração. Vamos gastar tempo em oração. Igrejas, coloquem cultos de orações. Eu lembro que antigamente, cada dia um estava orando. Um culto que a gente fazia, que nós tínhamos na nossa igreja pelo menos, cada dia da semana um estava orando. E fechava a semana com oração, em todos os dias da semana. Segunda um orava, terça um orava, quarta orava pela igreja toda, orava pelo país, orava pelo batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais, e nós víamos surgir isso. Irmãos, se não pregar, como vai acontecer? Quantos novos convertidos tem diariamente? E eles já entram na igreja sem saber, sem ouvir pregação com batismo com o Espírito Santo, sem ouvir pregações dos dons espirituais, sem saber que precisam buscar isso. E já entram sem saber e continuam nesse ritmo. Há que haver mudança, irmãos. Há que haver mudança. Sei que a minha voz é pouco ouvida ou nada ouvida. Mas louvo a Deus que me deu condições de falar nesse canal. Porque talvez você tenha mais influência.
E você possa ser um canal de Deus na igreja que você estiver, no local que você estiver. E alguém possa ouvir você. Ou que talvez esse canal um passe para outro, outro passe para outro. E nós possamos ver realmente o agir de Deus. O Espírito Santo precisa ter liberdade na igreja. A palavra de Deus a ser pregada a cada dia precisa nos ser revelada com o Espírito Santo. Precisamos buscar pelo Espírito Santo. Precisamos buscar com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Não somos empresas, irmãos. Somos igreja, somos casa de oração. Certo é que toda igreja tem que ter regra. Lógico que tem que ter. Todo lugar tem que ter regra, na família tem que ter regra. Mas não podemos esquecer que nós somos o corpo de Cristo. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Temos que buscar as coisas de Deus. E temos que alimentar e sermos alimentados. Não se esqueçam disso. Vigiar, estáis preparado. A volta de Jesus está próxima. E virá no dia que ninguém sabe. No momento em que menos esperamos ou venhamos a esperar. Você está preparado? Você está vigiando? A igreja que você está preparada, está vigiando? É Deus é quem sabe. Mas nós podemos fazer uma coisa: orar. Orar e pedir a Deus que as igrejas não fiquem mornas, que as igrejas não fiquem frias, que as igrejas não se tornem uma empresa, mas que o Espírito Santo tenha liberdade nas igrejas para curar, para libertar, para transformar, desde o pastor ao mais novo membro, que haja mudança, que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação dos dons e frutos do Espírito Santo. Isso é o meu clamor a Deus e é o meu pedido a você. Que depender de nós, vamos buscar mais e mais os dons do Espírito Santo. Que depender de nós, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Vamos buscar os frutos do Espírito Santo. Vamos usar a autoridade do nome de Jesus. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos nos converter. Vamos deixar o Espírito Santo nos transformar e nos libertar. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vocês estão ouvindo um batido assim nos fundos? Nos fundos assim no vídeo, vocês vão ver, né? Uma bateção assim, não sei se essa é a palavra correta, porque está em reforma o escritório, então estão mexendo, estão batendo, mas eu não poderia deixar de pregar a palavra de Deus. Esta mensagem eu não poderia deixar de dar. E falo com todo temor ao Senhor. Disse, a pregação serve para mim também. Eu também tenho que fazer uma reflexão. Quanto eu sinto falta de vigília, as vigílias, quanto eu sinto falta de cultos e orações. Você sente? Se sente, vamos orar para que Deus transforme essa situação que a igreja se encontra hoje. Morna. A igreja não é uma empresa. A igreja é um lugar onde o Espírito Santo tem que ter liberdade e conduzir. A igreja é um lugar onde tem que pregar tudo que nos aproxime de Deus e nos ajudar a nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. Deus abençoe a todos. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde. E o barulho continua. Muita paz, muita saúde, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom ter você comigo, é bom estar junto. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias.